Está começando o Imóvel Cash, eu sou Maíra Mino e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem quer fazer boas escolhas no mercado imobiliário, as finanças. E como essa definitivamente não é minha praia, eu recebo ele, que é especialista em investimentos, Lucas Gomes Oliveira. Seja muito bem-vindo, Lucas, Obrigado, tudo bem? Maíra. Tudo bem, sim, com você. Tudo ótimo. Lucas, como eu estava falando para você aqui nos bastidores, investimentos não é comigo. Falar de rentabilidade, então, eu não entendo nada. Eu sou de humanas, números comigo não funcionam. E eu acho que é um tema que é muito importante as pessoas ficarem cientes, principalmente no mercado imobiliário, né? Que tem essa, como que eu posso dizer, o mercado financeiro ele não é constante, ele muda todo dia, tem fatores externos que podem alterar um financiamento. A gente está passando por essa questão do financiamento da Caixa, né, que está impactando no mercado de terceiros. E eu queria te fazer uma pergunta. Com o cenário econômico atual, como que ele influencia o mercado imobiliário? Eu acho que essa pergunta é boa para a gente começar o programa. Vamos lá. Então, existem alguns fatores que podem impactar diretamente, né? Principal ponto, quando a gente olha a variação cambial, né? Principalmente o dólar, isso pode sim trazer uma inflação. Consequentemente, você pode ter um comprometimento maior de renda. Isso atrapalha no financiamento, porque você tem um custo maior de renda, consequentemente uma renda menor que você pode usar para o financiamento. Então isso complica muito essa situação. Quando a gente fala também de taxa de juros mais alta, é importante nós olharmos qual que é esse custo, porque por mais que seja um imóvel, você tem que olhar qual que é o custo de captação desse recurso. Você está utilizando esse recurso, mas qual que é o custo que está tendo ele? Ele está tendo 1,2 ao mês, 1,3, 0,80, tudo isso impacta nisso. Outro ponto importante também é olhar qual que é o nosso índice de inflação e como que isso vai para os próximos períodos, né? Porque, como eu disse, a variação cambial, ela pode puxar a inflação? Pode, só que a inflação, ela já está definida ali. Então, se você tem um parâmetro de aumento de inflação, é aquele sinal de alerta, do tipo, opa, eu acho que é melhor eu pensar se realmente é o melhor eu fazer uma aquisição ou continuar em um imóvel de aluguel e guardar uma reserva maior para ter um menor prazo de financiamento, né? Puxando um gancho dessa tua resposta, eu já vi duas visões diferentes quando o assunto é mercado financeiro junto do mercado imobiliário. O que vale mais a pena? Eu tenho um montante ali de dinheiro para dar entrada no imóvel e financiar o restante, mas não é um valor muito expressivo. Por exemplo, eu tenho 100 mil e vou financiar mais 400 mil. O que vale mais a pena? Eu aceitar dessa forma, pegar esse financiamento de 400 mil por 30 anos, ou eu economizar por mais um tempo, sabendo que eu tenho um ganho crescente ali, né, mensalmente, que eu consigo fazer uma economia mensal e deixar esse dinheiro rendendo para daqui a 1, 2 anos eu ter um montante maior e dar uma entrada maior. O que vale mais a pena? Vamos lá. Principalmente o percentual de entrada, né? Claro, quanto maior a entrada, menor o financiamento, menor os juros você paga. Só que isso é um ponto de atenção. Muitas vezes você tem esses 100 mil para utilizar. É toda a sua reserva. Então, reserva de emergência, reserva para você adquirir o bem, né? Reserva de oportunidade. Se você utiliza esse bem, utiliza esse valor 100%, você perdeu essa reserva de emergência. Caso aconteça alguma coisa com a sua fonte de renda, onde você vai ter que recorrer? Ao empréstimo bancário. Então, você tem que olhar que às vezes você vai estar trocando uma taxa de 12% ao ano por uma de 25%. Porque se você precisar de dinheiro para pagar suas contas, você vai ter que fazer um empréstimo até você reenquadrar no mercado de trabalho. Então, esse ponto deixe uma reserva de emergência. Utilize ali em torno de... Pega a sua renda, suas contas mensais, calcula, em torno de 5 a 6 vezes você guarda isso. Guarde em títulos de renda fixa, poupança, títulos bancários. Mas de resgate imediato. Resgate imediato, tá? Deixa ali naquele ponto. O restante você pode utilizar para compra do seu imóvel. Por quê? Caso aconteça alguma coisa, você tem de onde tirar para enquadrar a sua renda. Acontece, às vezes, a pessoa utilizar 100% da sua renda, 100% da sua reserva, e aí quando acontece perde o emprego, alguma coisa assim,
não tenha o que fazer. Às vezes vai pegar um empréstimo muito mais caro e aí vira uma bola de neve e acaba perdendo o imóvel, né? Então, o ponto principal é, sempre tem uma reserva de emergência de 5 a 6 vezes, pegou essa, tira a diferença e aí sim você investe, né? Então, o ideal é que a pessoa espere um pouco, se for aquele montante da entrada, for tudo que ela tem, que ela espere um pouco, vai economizando, deixando esse dinheiro rentabilizar, para ela poder manter essa reserva de emergência, que é muito importante, né? E fazer a aquisição de um imóvel. E falando nesse assunto, a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem muito essa questão, esse tabu no mercado imobiliário, né? O mercado financeiro não acompanha o mercado imobiliário, eles são um versus o outro, mas não, né? A gente caminha lado a lado porque um depende muito do outro. O mercado imobiliário, ele movimenta muito, né? A economia nacional, não sei dizer em quantos bilhões que foi no ano de 2024, mas a gente sabe que ele movimenta sim, né? O mercado financeiro nacional. Nessa linha, o que você recomenda mais? A pessoa se manter no aluguel e deixar o dinheiro rentabilizando ali, ou investir um imóvel? Investimento imobiliário, ele é bastante vantajoso, né? A gente já explicou aqui em um outro programa que foi sobre investimentos, que investir em um imóvel é diferente de investir em fundos imobiliários. Isso a nossa audiência já está ciente. Mas em qual ponto que você acha que a pessoa pode começar a investir no mercado imobiliário, visando a rentabilidade do imóvel, né? E a valorização dele também. Vamos lá. Primeiro ponto ali, a gente só falando sobre a diferença entre o mercado imobiliário e o mercado de investimento, se muda muita coisa, né? Sim. Na verdade, ambos são pares, tá? Então, quando um cresce, o outro cresce junto, né? Então, vamos lá. Quando a pessoa, ela tem o recurso aplicado em poupança, ela tem o recurso aplicado em LCI, ela tá gerando lastro para que tenha crédito imobiliário. Então, para um ter, o outro precisa ter também. Então, assim, os dois mercados se movimentam muito, né? Tá tendo um movimento de construtoras emitindo títulos de dívidas, e isso o mercado de investimento está captando para poder ampliar as linhas de produção, né? Então, isso facilita muito. Ajuda muito, né? Quando a gente olha ali um pouquinho mais sobre taxa de juros, por mais que a taxa de juros agora ela deu uma alta expressiva, né? Existe ainda o cenário de 2 altas, podendo chegar ali em torno de 15% pela inflação e a pressão internacional, isso dá uma travada no mercado imobiliário. Então, é a hora que pega o mercado de investimentos e você começa a ter ali a sua retenção. A hora que começa a abrir a janela de que é a taxa de juros, você consequentemente vê uma venda maior de imóveis. Só que quando a gente fala de investimento imobiliário, é muito importante a gente olhar como que está dividido o seu patrimônio. Como que está dividido? Você está com 100% de imóveis? Opa, e se eu vier a faltar? Como minha família vai fazer para ter acesso a esses imóveis? Até vender, né? Até vender. Será que eles têm acesso ao recurso para começar esse processo? Não. Então, eu preciso deixar uma reserva aqui, caso eles venham a faltar. Outro ponto importante falando de imóveis. Você está colocando um imóvel para... Ao invés de você comprar, você tá morando de aluguel. Ponto importante. Será que você está tendo o mesmo retorno e a mesma variação, o mesmo aumento, né, de capital? Opa, não tô tendo. Agora, uma pessoa que ela tem uma carreira que ela mora em várias cidades do Brasil. Opa, às vezes seria importante essa pessoa morar de aluguel, porque ela não vai ficar presa em um imóvel, né? Então, quanto o período da venda de um imóvel e tudo, ela pode acabar complicando, né? E como você disse, fundo imobiliário é bem diferente de imóvel, né? Por mais e ainda existe essa dúvida, sabia, no mercado? Existe e é muito frequente. Existe. Então, assim, qual que é o principal ponto de diferença? O imóvel, né, ele tem a sua variação ali de acordo com o metro quadrado, aumento de acordo com a demanda, né, como eu te disse, da taxa de juros. Quando a taxa de juros caiu no final da pandemia, no meio da pandemia para o final ali, você viu uma busca por imóvel. Foi um boom gigante. Teve imóvel que quase duplicou de preço entre na planta para comprar pronto. Então, assim, isso foi por quê? Porque a taxa de juros começou a ficar mais baixa, todo mundo começou a buscar financiamento. Então, opa, foi legal. Só que agora a gente tá vendo um período um pouco mais
nebuloso, né? Porque as pessoas estão vendo que a taxa de juros está mais alta, consequentemente a parcela mais alta, a renda menor, né? Então isso tudo impacta. E o fundo imobiliário, ele já tem uma outra vertente, ele já é uma outra forma de investimentos, né? Então o fundo imobiliário, ele pode investir tanto em tijolo, que a gente fala, então prédios comerciais ele pode ter dentro dele. Então, existe uma rede de supermercado daqui de Curitiba que eles são de um fundo imobiliário. Então, esse fundo imobiliário, ele loca e essa rede varejista paga um aluguel para eles. Então, aquele imóvel é deles. Dependendo do que aconteça, é aquele imóvel. Existe também os de títulos, que quando a taxa de juros ela tá influenciando, os de títulos acaba favorecendo, né? E você também tem o híbrido, que é um pouco de cada, né? E por que eu trouxe essas 3 classes? Porque a gente tem que olhar muito bem quais são o que nós estamos investindo e o que nós estamos investindo. Muitas vezes um imóvel vai fazer mais sentido por esse cenário. Às vezes você vai comprar hoje um imóvel na planta, mas que você já está olhando que a taxa de juros 2027, 2028, ela já tem um cenário de queda. Então, opa, será que não vai ser esse momento que eu vou pegar essa valorização? Ou eu tô vendo que a taxa de juros está subindo para 27 e 28, que é mais ou menos o período para terminar a construção de imóvel. Será que não vale a pena, então, eu deixar investido ainda esse recurso? A hora que eu ver um afrouxamento da curva de juros, aí eu começo a comprar imóvel, né? Então, assim, quais dados você pode utilizar para isso, né? Existe um dado do Banco Central que sai toda segunda-feira, que se chama Boletim Focus. Tá? Então, esse dado ele é divulgado, você tem acesso a como que está a projeção do dólar, projeção do PIB, a projeção da Selic, de acordo com vários economistas do mercado. Então, isso facilita muito na tomada de decisão. E a tomada de decisão, se tratando de dinheiro, você tem que calcular tudo. Tem que colocar tudo na balança sempre, né? Tem. Porque o que eu vejo muito, assim, de dúvidas que às vezes os corretores acabam comentando em algum evento, ou às vezes clientes, né? Como eu tinha contado para você, minha irmã também é do mercado financeiro e ela volta e meia às vezes me relata alguma situação que é sempre bom que busque, né? Quem vai adquirir um imóvel, até mesmo quem não vá, busque um especialista em finanças para a gente poder saber exatamente qual que é o nosso objetivo, né? A gente tem perfis diferentes de investidores, tem pessoas que são mais conservadoras, tem pessoas que já gostam de arriscar mais, visando uma rentabilidade alta, sem medo de perder aquele valor, né? Então, é sempre bom a gente colocar na balança, entender quais são os nossos objetivos, seja você corretor, seja você comprador de imóvel, seja você investidor de imóveis, porque cada um tem um objetivo com o dinheiro, né? A gente tem que lembrar que todos nós dependemos muito do dinheiro. O patrimônio que a gente acumula ao longo da vida, ele tem um objetivo final ali, né? Seja comprar uma casa, seja fazer uma viagem, fazer investimentos em imóveis, rentabilizar. Tem muitas pessoas hoje que veem nos imóveis uma aposentadoria, né? Muitas pessoas, Curitiba é um cenário que isso é muito recorrente, que as pessoas vão chegando ali perto dos seus 45, já começam a comprar imóveis que sabe que tem um perfil de locação muito bom na cidade, já visando essa rentabilidade e essa renda mês a mês para o futuro, né? O futuro a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe que todos nós vamos ficar idosos, mas a gente tem que pensar, assim, no que vai acontecer ali a partir do momento da aposentadoria. Então, o mercado imobiliário, ele se torna um investimento muito inteligente quando a gente pensa no futuro e patrimônio, né? A gente fala de patrimônio palpável no mercado imobiliário, porque o imóvel, ele é teu. Ele existe, ele tá ali. O dinheiro, ele é um número que está numa tela, né? E a gente depende de fatores externos que podem oscilar, acabar influenciando muito. Por exemplo, você compra dólar, amanhã o dólar cai e você já perdeu dinheiro. Ou você compra ações na bolsa. A gente não sabe, empresa de capital aberto, ela pode quebrar amanhã, ser comprada amanhã. Então, são N fatores. E nesses N fatores eu vou ler porque, gente, já falei para vocês que não é comigo. Taxa Selic, inflação, crédito imobiliário, são vários fatores, né? Como que eles influenciam e impactam 100% no mercado imobiliário? A gente falou um pouquinho sobre o dólar também, né? Como que o dólar, uma moeda estrangeira, impacta no mercado imobiliário? Vamos lá.
Principal ponto de como que o dólar ele afeta diretamente a economia local, né? Então, a maior parte do PIB brasileiro ele é do agronegócio, né? E o agronegócio ele tem como negociar essas commodities em dólar. Então, vamos lá. O produtor ele tem uma saca de soja. Ele vai vender a $25 ou ele vai vender a R$100? Opa, $25, quando você faz a conversão, é maior do que R$100. Então, ele acaba vendendo para o internacional. Então, isso impacta diretamente a economia. Porque você tem um maior fluxo de exportação e o menor é que ele acaba faltando. E mercado é oferta e demanda. Então, se você tem muita oferta, preço caiu. Se você tem muita demanda, preço subiu. Então, quando a gente olha que o dólar ele começa a subir muito, principalmente em conflitos comerciais entre vários países, isso pode sim ter uma demanda de exportação maior. E aí, faltando isso aqui, que tá subindo o preço. acontecendo agora nos Estados Unidos, que saiu ontem, gente, que 104%, né, da taxação da China para os Estados Unidos, isso vai impactar, isso pode impactar na economia nacional? Pode sim impactar. E qual que é o principal ponto de como que isso vai impactar, inclusive, várias economias, né? O Brasil é parceiro comercial dos dois países, continua com uma taxa mais baixa com os Estados Unidos e a China ali, eles já têm uma boa relação comercial, né? Inclusive, o maior cliente nosso é a China, né? Sim, eles compram muito soja, muito trigo, né? Muitas commodities fazem a transformação e vendem para o resto do mundo, né? E qual que é o principal ponto? O que aconteceu com os Estados Unidos, né? Eles acabaram perdendo muita força de industrialização no passar dos anos, após a Segunda Guerra Mundial. E aí começou a migrar suas fábricas para outros países emergentes, e não lá. Como teve um aumento da dívida pública pós-pandemia, isso impactou que começou a não ter como pagar os juros da dívida pública. E aí eles estão tendo agora que ter um cenário de começar a taxar para conseguir arrecadar e conseguir colocar as contas públicas, né, no radar. E o que isso vai impactar aqui, né? Principal ponto. Quando a gente tem uma entrada de recurso maior aqui no Brasil, o dólar ele começa a cair. Quando a gente tem uma saída de recurso, principalmente em cenários de medo, você vê uma valorização do ouro e você vê uma valorização do dólar. Ouro porque ele é uma moeda considerada como moeda do medo, né? Que dependente do que aconteça, você tem ali a negociação do ouro, né? Agora, o dólar ele é mais esse cenário de medo, de como fica a relação Brasil e Estados Unidos, como que tá esse cenário, né? E você comentou agora sobre esses fatores de empresas estrangeiras procurando países para construir suas grandes indústrias. A gente viu isso acontecendo aqui em Curitiba, região metropolitana, né, que várias empresas acabaram fechando nos últimos anos, né? A Craft foi uma que se retirou, agora tem uma unidade pequena em São Paulo, a gente vê montadoras de veículos saindo, e isso, o que acontece? Como que isso impacta no mercado imobiliário? Eu acredito que seja de uma forma mais indireta, mas todo mundo que trabalha ali, que está alocado, mora em algum lugar. Né? Então, essas pessoas, ou elas compraram um imóvel, ou elas alugaram um imóvel por aquele período de contrato, e daí, com o fechamento dessas indústrias, além de perder o emprego, muitas foram realocadas, e isso impacta de uma forma bastante direta no mercado, né? Então, a gente tem que ficar atento não somente aos cenários econômicos que a gente citou aqui agora, como as taxas, que de fato sim influenciam, mas também nessas situações, porque a hora que chega uma grande indústria no país, além dos empregos, são gerados muitas moradias, né? E quando sai, acontece o contrafluxo ali desse movimento, correto? Exatamente. Então, assim, você acaba pegando algum imóvel, uma região estratégica que tem uma indústria, e essa indústria ela acaba fechando, esse imóvel ele vai ficar vago, né? Existe muito um caso que é bem emblemático, é no Rio de Janeiro, né? Então, um pouquinho antes da Lava Jato, você tinha uma cidade que ela era voltada à construção de navios. O que aconteceu? Teve um boom imobiliário. Depois disso, essa cidade não parou a construção de navios. Agora a cidade tá normal, mas assim, aquele boom que teve não tem mais. A liquidez do imóvel diminuiu absurdamente, porque ninguém mais quer aquela região. Então assim, quando a gente olha, principalmente investimento em imóvel, eu tô comprando para investir? Tô. Então, eu preciso olhar como que é essa região ao redor. O que faz as pessoas morarem nessa região? Tem uma empresa grande, tem 3, 4 empresas grandes aqui que elas estão ampliando a sua atuação. Legal. Como que está o mercado internacional, né? Então, só retomando ali o ponto do especialista. Às vezes,
contar com o apoio de um especialista em investimentos é exatamente para isso, de saber como que tá os seus investimentos financeiros, renda fixa, renda variável, como que tá o seu mercado internacional e também como que tá a sua gestão de patrimônio, né? Então, assim, será que vale a pena tirar um pouco do investimento do imóvel e colocar no investimento de finanças, né? Renda fixa, renda variável, ou será que vale a pena fazer o contrário? Como que vale a pena? Deixa eu olhar, olha, os meus beneficiários são esses, eu sou a única fonte de renda da família. Será que não vale a pena eu pensar um pouquinho melhor em estruturar caso eu venha a faltar? Então, assim, o especialista em investimento tá aqui para apoiar isso, sabe? Para poder te auxiliar melhor, a ver e auxiliar nas tomadas de decisões, né? E não como um rival, né? Exato. Porque, às vezes, eu sinto que, como a gente já falou aqui agora há pouco, que existe essa resistência do mercado imobiliário para com o mercado financeiro. E, na verdade, quando a pessoa... eu sempre defendo que não existe lead frio no mercado imobiliário. A gente tem o lead no momento de compra, né? Às vezes a pessoa começa a procurar um imóvel agora, mas ela não tá no momento de compra. Na cabeça dela, ela tá. Só que as finanças dela não estão preparadas para aquilo. Às vezes ela quer um imóvel um pouco melhor e ela não tem aquele poder naquele momento. Ou às vezes ela tem uma capacidade de ganho que pode vir a comprar um imóvel que ela nem imaginava que ela poderia. Então, a gente precisa muito desse especialista financeiro para dar esse balanço. Por isso que esse programa é tão importante, não só para os compradores de imóveis, mas também para os corretores, para eles entenderem que você aquecer esse lead, esperar o momento dele, junto de um parceiro ali do mercado financeiro, pode vir a fazer uma venda que agora poderia ser de 300 mil e daqui a 2 anos ser de 550. Então, a gente já vê um ganho muito grande ali para o corretor também, né? Quanto melhor e maior o ticket do imóvel, mais comissão ele ganha, né? E um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para a mesa é que quando que vale a pena a pessoa pegar um financiamento? Porque às vezes, eu quero comprar um imóvel de 500 mil, eu tenho 1 milhão na minha conta. Vale a pena eu pegar e pagar à vista ou vale mais a pena eu dar uma entrada boa e financiar uma parte e deixar o meu patrimônio rendendo? Isso eu acho que é uma dúvida de muita gente, principalmente quem é 40 a mais ali, que já conseguiu fazer essa reserva de dinheiro e agora já tá pensando em usufruir dela, né? E aí qual que é o ponto principal? Quando você vai fazer qualquer captação de recursos, você tem que olhar muito qual que é o custo, né? Então, ok, vou deixar esse 1 milhão aplicado, eu tenho uma taxa de 1,2 ao mês. Eu vou pegar um empréstimo, eu tenho uma taxa de 0,8. Opa, vale a pena eu pegar por empréstimo, porque a taxa é menor. Opa, se vale a pena, como que você vai fazer isso? Eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar um imóvel e vou colocar para alocação. Ele vai me dar tantos % de rendimento. Opa, eu vou calcular isso. Então, assim, o custo do dinheiro tem que fazer o cálculo, né? E outro ponto importante, às vezes, a pessoa quer comprar aquele imóvel de 500 mil, que tem piscina, tem isso, tem aquilo, mas a renda vai ficar muito comprometida. Então, o ponto é até 30% que você pode comprometer da renda. Tente comprometer um pouco menos. Isso já é uma regra do financiamento, né? Então assim, tente comprometer um pouco menos. Tente, às vezes, olhar uma opção menor e aí, mais pra frente, você vê uma outra coisa a mais, né? Porque juros você vai pagar sobre o principal mais o tempo, né? Então, ele faz essa multiplicação pra você. Então, quanto menor o tempo, você vai pagando menos e quanto menor o seu capital que você tá pegando de empréstimo, menor também a taxa, né? Então, tudo isso vai impactar no custo do dinheiro. Então, vale a pena o quê? Pega o valor que você vai ter de rentabilidade de um investimento, considerando um de renda fixa, né? Pega um investimento ali de renda fixa, quanto que você vai ter de retorno? Você pega também como que vai ser a taxa de juros do financiamento e começa a fazer o cálculo. Às vezes você já está morando de aluguel e você está pensando em comprar um imóvel. Opa, você já tem a variação do IGPM, querendo ou não, no seu imóvel de aluguel. Então, será que não vale a pena você comprar esse imóvel à vista? Assim, o especialista em investimentos, o corretor, ele tá ali exatamente para poder apoiar essa tomada de decisão, onde você abra suas finanças e ajude ele no ponto de tomar decisão. E nunca usar 100% do seu recurso guardado, porque você tem que ter uma reserva de emergência, porque se caso você acontecer algum desfluxo, você vai ter que contratar um empréstimo, e aí a taxa de juros é mais cara, bem maior, né? Porque não tem garantia, né? O imóvel, ele tem a garantia do imóvel.
Então, qualquer empréstimo que tenha uma garantia, a taxa de juros vai ser menor do que um empréstimo sem garantia. E qual o erro mais comum, assim, que você vê dos seus clientes ou parceiros ali, que você vê cometendo os erros de gastos excessivos ou que acaba passando, por exemplo, eu me planejei para pegar um financiamento, pagar 3.500 na parcela, perdi o emprego, agora me lasquei. Quais são os erros, assim, que você mais comuns que você acompanha no mercado? Eu tenho um amigo que foi recente, que eu apoiei ele. Eu falei, cara, vamos conversar um pouquinho aí, porque eu acho que você tomou uma decisão errada. E foi exatamente isso. Queria o imóvel dos sonhos, mas não tinha o recurso para o imóvel dos sonhos. E o que aconteceu? Deu aquela pedalada. A renda começou a subir, os custos de vida, começou a subir tudo, e a parcela começou a ficar para trás, entrou numa bola de neve. Então, assim, a sorte que fez a venda do imóvel, que era, então, o imóvel dos sonhos, fez a venda, pegou um imóvel menor e aí conseguiu solucionar, né? Ainda assim, tinha como solucionar. Mas, às vezes, acontece a pessoa não ter como solucionar. E aí já virou perde o uma imóvel bola de para neve, leilão. né? Então, assim, aquele imóvel dos sonhos, ele acaba perdendo. Então, muitas vezes vale a pena ir um pouquinho. Às vezes, eu quero um imóvel de 500 mil. Mas a minha renda comporta, com segurança e tranquilidade, o imóvel de 250 mil. Vou pegar primeiro o imóvel de 250 mil e depois eu pulo pro próximo, né? E não já vai primeiro no tiro no escuro, né? Não, vai aos poucos, porque dinheiro e juros não é na loucura. É seriedade, porque é o custo de vida e o seu endividamento que tá na risca, né? E vale a pena mexer em fundo de garantia, FGTS? Como eu disse, o custo do dinheiro, né? Se, por exemplo, eu vou utilizar o meu FGTS aqui para comprar o imóvel. Opa, opção interessante, porque você tem um reajuste ali que está em torno de 3%, 4%, então, ao ano, né, do FGTS. Enquanto no crédito imobiliário é 12%, 13%, 14%, então, vale mais a pena. Eu tô pegando dinheiro a 3% ao ano, que seria o reajuste, contra 13, então acaba fazendo mais sentido, né? Agora, se você tem algum investimento, algum ganho fixo, alguma coisa assim que seja maior do que os juros de um crédito, aí é o ponto de fazer os cálculos, né? E ver como que fica o endividamento. Sim, e quando tem umas questões de financiamento que eu acho bom a gente abordar aqui, principalmente para corretores que estão começando agora na profissão. Quando eu faço uma compra de um imóvel financiado, eu dou uma entrada e daí eu tenho aquela opção de pagar a primeira e a última parcela. Como que funciona isso? Porque daí a última parcela vai ficando mais barata. Eu não entendo, porque daí vai juntando a 30ª, sei lá o que, parcela com a primeira. Como que funciona? Vamos lá. O juros ele é calculado pelo tempo versus saldo devedor, né? Então, quanto maior o tempo, maior os juros que você tem sobre esse contrato, né? Então, um caso bem simples. Se você simula um contrato de crédito imobiliário 240 meses e de 300 meses, você vai ver que é pouca coisa a diferença. Então, se você faz 240 meses, você acaba pagando menos juros, né? Então, sua dívida vai ser menor. Quando você paga a primeira e paga a última, você está trazendo aquele valor lá a juros presente. Então, você começa a adiantar esse contrato. Então, assim, às vezes, como eu disse, tem uma possibilidade de 30 mil de investimentos, eu recebi um bônus, alguma coisa assim. Será que vale a pena eu investir? Será que vale a pena eu amortizar o meu contrato de crédito imobiliário? Tem muita gente que vai fazendo isso, né? Vai amortizando. E acaba ganhando muito, né? Porque você vai trazendo juros ao valor presente, você vai vendo seu saldo devedor diminuindo, consequentemente os juros diminuindo também, né? Então isso é extremamente importante. Quando você receber alguma coisa, será que vale a pena eu amortizar o contrato de crédito imobiliário ou vale a pena eu investir porque a minha reserva de emergência foi comprometida? Não, vale a pena eu quitar esse financiamento. Então vou pegar e vou quitar, vou fazer os cálculos quanto a isso, né? Então, é muito importante olhar. Vale a pena? Qual que é a taxa e qual que é o abatimento que eu tô tendo no financiamento? X. Vai influenciar as parcelas de hoje para frente? Vai reduzir as parcelas, vai reduzir o seguro, né? Porque junto com o contrato de crédito imobiliário, existe o seguro habitacional. Então, isso vai impactar alguma coisa também? Vai impactar o IOF? Então, todos esses cálculos que tem que fazer. E como eu disse, juros tem que calcular muito bem, porque é o seu dinheiro. E já que o nosso assunto é mercado imobiliário,
e você é um especialista do mercado financeiro, você deve trabalhar muito com essa questão de financiamento e dessa assessoria, né, para os compradores e até mesmo para os corretores. Qual o perfil de imóvel que hoje você considera um bom investimento? Uhum. Na verdade, o que eu estava até acompanhando ali um pouquinho mais sobre os dados do Banco Central sobre crédito imobiliário, né? Então, dentro dessa página, nós conseguimos acompanhar qual que está sendo a demanda, qual está sendo a linha de financiamento que estão procurando, se é sistema financeiro habitacional, tudo. Então, assim, esse dado do Banco Central ajuda muito também o corretor. Na hora de um cliente que vai falar sobre, eu quero comprar um imóvel para investir. Opa, deixa eu te mostrar aqui, ó. Segundo os dados do Banco Central, aqui ele já consegue ter um norte melhor para esse papo, né? E o que tá vendo um pouco mais? As pessoas tendo um imóvel de 1 quarto, estúdio. Então, assim, essa demanda tá aumentando. Imóveis menores sem cozinha, isso tá acontecendo, né? Então, a gente tá vendo uma demanda. Existem várias startups entrando no mercado exatamente disso, de construir um prédio que seja exatamente só de estúdio. Tem construtoras que estão focadas nesse ponto, de construir em estúdios, né? Mas na região central. Região dos bairros, o que a demanda mais mostra ainda é o imóvel de 2 quartos, né, com vaga de garagem. Então, essa demanda para bairros, regiões mais afastadas do centro, é imóvel de 2 quartos. Regiões mais centrais acaba sendo mesmo o estúdio. Não, legal. E isso já visando essa questão da valorização do imóvel e da locação futura para gerar uma renda, né? Dentro desse universo que nós estamos vivendo, né, atualmente, a gente está passando, o 2025 ele começou um ano um pouco mais lento para o mercado imobiliário, por todas essas questões externas, né? Qual que é a sua previsão, assim, para 2025 em relação ao mercado imobiliário? Porque imóveis de terceiros, ele é necessária a venda deles, né? A gente não pode só contar com lançamentos. Lançamentos, eles são uma grande ferramenta ali, eles estão em crescente, né, principalmente por questão do financiamento da Caixa Econômica Federal, mas imóveis de terceiros, a gente também precisa vender, as pessoas têm interesse em comprar, porque a gente precisa habitar as cidades. Eu não estou falando somente de Curitiba, eu estou falando de todas as cidades, né, senão só vai sair lançamento e todo mundo vai morar em prédio novo e os prédios antigos vão começar a ser incluídos. Então, qual que é a sua previsão para 2025? Na verdade, quando a gente olha um pouco mais esse cenário de taxa de juros, né? Então, ainda tem essas duas altas, isso impacta diretamente. Depois, ele começa a ter uma queda ali para o final do ano, né? Nas duas últimas reuniões do Conselho de Política Monetária. Então, quando tiver essas duas baixas, continua aí do ano de 2026, continua com uma queda e tudo mais. E o porquê que não acontece uma queda hoje, né? Principal ponto, a inflação ainda está puxando. Então, uma forma de conter a inflação e segurar a economia é exatamente taxa de juros mais alta. Então, quando nós olhamos os dados do Banco Central de como que está a inflação, ela ainda está fora da meta, né? A meta é 3%. Ela pode chegar até 4,5%. E ela está fora dessa meta. Então, precisa continuar com essa alta de juros para conter a inflação, né? Porque a inflação impacta o seu salário, impacta a renda do aluguel que a pessoa está recebendo. O feijão que a pessoa está comendo, Exato, né? Impacta tudo. Então, assim, quando você tem uma inflação muito alta, você, por mais que tenha estímulos econômicos, você acaba tirando daquela pessoa. E aí a gente paga a inflação pelo consumo e a inflação pela renda. Então você tem o consumo cada vez subindo mais o preço. E a renda cada vez ela começa a diminuir. Então esse é o principal ponto. O próximo ano, 2026, 2027, uma queda mais forte nos juros, né, exatamente para conter. Porque uma economia de 15%, 14%, 13%, ela atrapalha muito mais do que ela ajuda, né? Então, assim, quando a taxa de juros ela sobe para esse patamar, é exatamente para conter a inflação e essa pressão cambial. A hora que ele conteve, começamos a ver ela começa a cair novamente, né? Então, pelas previsões, 2027 e 2028 é para estar em um dígito mais ou menos, 8, 8,5. Mas 2025, você acredita que seja um ano um pouquinho mais lento ou existe esperança para os nossos corretores? Existe esperança mais para o final, né? Então, ali quando a gente olha, e qual que é o ponto principal que é sempre bom falar sobre isso, né? Muitas vezes alguém que está investindo em lançamento.
né? Então, como o custo de crédito começa a ficar mais caro, para quem investe em lançamento e demora 2 anos para ficar pronto, você já olha que a curva de juros para 2 anos ela já começa a ficar mais barata. E aí, consequentemente, a hora que termina o imóvel, você tem o ágio e você tem também esse financiamento mais fácil para quem está comprando, né? Então, assim, eu estou buscando o meu primeiro imóvel. Dá uma olhada nos imóveis financiados direto, né? Com uma instituição financeira. Então, você sempre vai ver uma placa, este imóvel financiado por tal instituição financeira. Isso é uma segurança, inclusive, para quem vai comprar um imóvel lançamento, né? Ver se ele tem essa certificação, porque tem a questão da entrega do imóvel, porque daí o banco vai lá, faz entregar naquele período. Eu estava explicando para uma das minhas meninas da equipe que isso é de fato verídico, né? Então Acompanha é uma segurança, a obra, né? Acompanha a obra. E qual que é o principal ponto? Você já começa pagando a entrada de acordo com o tempo de construção e depois você financia. Então isso facilita muito mais. Às vezes a gente, não, quero comprar imóvel hoje, quero tudo hoje. Opa, vamos fazer o cálculo? Como eu disse, será que o imóvel de 500 mil é o que você precisa? Será que é o que você pode também? E será que o imóvel, você não pode esperar 1 ano e meio para ficar pronto? Vamos olhar ali como que tá a linha, né? Como que tá o custo para isso, né? Será que daqui a 2 anos não vai facilitar mais? Eu vou pagar menos juros desse imóvel e tudo mais? Então, esse é um dos principais pontos que a gente olha também. Se você for colocar para investir, olha a curva de juros, olha como que tá. Por esse boletim Focus, você consegue olhar quais são as previsões do mercado, né? E já que a gente falou de lançamentos, uma pergunta que eu acho que ela é importante. Eu moro de aluguel, por exemplo, e eu quero vir a comprar um imóvel. Se eu comprar um imóvel lançamentos, até ele ser entregue, eu vou continuar morando de aluguel, mas pagando os balões, né? Que são balões que a gente vai fazendo os aportes ali até a entrega do imóvel. Não me envolvo com financiamento. Continuo guardando meu dinheirinho ali. E eu tenho outra opção, comprar um imóvel de terceiro, já que já está pronto, assumir um financiamento, é uma emergência minha, eu quero sair do aluguel, quero sair hoje. Como que você vê esse balanço? Qual que é a tua dica em relação a isso? Porque por mais que a pessoa ainda tenha que dar o lançamento, ela não entra em financiamento até a entrega, né, do imóvel, ela ainda precisa dar os balões. O que você enxerga que é mais vantajoso? Como que você vê no cenário atual? Você acredita, sim, que para os nossos corretores ter uma saída em 2025 e fazer um bom ano é focar, de fato, em imóveis lançamento, fazendo parceria com grandes construtoras e incorporadoras? O que você enxerga dessas duas visões? Vamos lá, vou colocar a primeira persona, né? Aqui, a pessoa que mora de aluguel, ela tem um recurso que ela pode comprar um imóvel e ela tá olhando a taxa de juros atualmente. Então, nesse primeiro cenário, qual que seria a melhor recomendação para essa pessoa, né? Ver o quanto ela tem de recurso. Teve esse recurso, ela pode sim comprar o imóvel. Qual que é o outro ponto que ela deve olhar, principalmente? Como que tá a inflação? Porque o reajuste do aluguel vai acontecer. Então, como que tá esse reajuste? Será que não vale a pena comprar um imóvel agora, ganhar com essa valorização do imóvel, mantendo aí no recurso aplicado e, como disse, às vezes receber um bônus, vai lá e quita uma parte do seu financiamento, vai fazendo isso, vai tendo esse ciclo financeiro. Ou a segunda pessoa, que é aquela que tem pouco percentual de entrada, às vezes quer comprar um imóvel maior, mas vai comprometer muita renda. Opa, acho que é bom a gente continuar um pouquinho no aluguel, fazer uma reserva maior, e aí sim você comprar um imóvel. Como eu disse, 5 a 6 vezes a sua renda. Pega todos os seus cálculos, tá? Então, eu pago o seguro do meu carro, eu pago o financiamento do carro, eu tenho o mercado que eu faço que dá R$1.000 por mês. Pega todos esses cálculos. Faz vezes 5 ou vezes 6. Ok, isso eu guardei. Eu esqueço que eu tenho esse dinheiro. E aí eu posso usar o restante para um financiamento. E olho também muita parcela, né? Não comprometer 30%. Porque, querendo ou não, a cada ano sua renda vai perdendo 5% a 6%, né? De acordo com a inflação. Então, se você começa a colocar 30%, você vai vendo que ao passar dos anos você tá utilizando muito mais do que 30% da sua renda, né? Então, esse é o principal ponto. Se for a pessoa que mora de aluguel, tem um recurso maior para dar de entrada e tem a sua reserva de emergência, legal você fazer uma compra nesse cenário, né? Que daí envolve imóvel de terceiro. Exatamente. Então, às vezes você pega um imóvel que ele tem 15 anos que ele foi entregue,
mas que você consegue fazer um retrofit e você consegue entrar nele muito Até porque bem. um imóvel de 15 anos ainda é um imóvel novo, né? É um imóvel novo. E é muito estranho, né? Porque eu tava conversando um dia com um conhecido que ele mora fora do Brasil. Eu falei, nossa, como que é os imóveis aí, né? Ele mora na Alemanha. Ele me falou, 100 cara, anos. os imóveis aqui, o imóvel novo é 20 anos. Eu falei, como assim? Ele falou, não, é considerado novo um imóvel de 20 anos. E aqui no Brasil, não. O imóvel novo é o que entregou semana passada. O que já entregou 2, 3, 4 anos já é considerado usado, né? Sim. Velho. Então, assim, a gente tem essa outra percepção. Agora, para aquela pessoa que, como eu disse, vai dar um passo muito grande, opa, segura um pouquinho mais. Segura um pouco mais. E às vezes é bom ela contar com esse apoio de um especialista em investimentos. Então, se ela precisar de alguma coisa, vou conversar com alguém para ver se é o momento ideal, né? Se não é o momento ideal, vou também conversar com o corretor para ver as próximas oportunidades, né? Às vezes entrar em um lançamento que é uma coisa para 2, 3 anos, ele vai fazer mais sentido, porque o endividamento dele vai ser menor, né? Então, resumindo aqui, né? Vamos ver se eu entendi bem. A saída para os dois cenários, né? Por mais que a gente esteja vivendo um momento um pouco mais parado, digamos assim, no mercado imobiliário, a gente vê uma perspectiva boa para o futuro, né? E a gente vê ali que tudo depende do perfil do cliente e do momento que ele está, né? Porque, às vezes, um imóvel de terceiro que você... não, tá com financiamento difícil, agora não vou nem apresentar para ele. Mas pode ser uma saída muito pertinente, muito inteligente para o seu cliente. Depende de fatores externos, né? Depende de fatores do cenário econômico. Então, vamos resumir aqui que há saída para os dois lados. A saída para os dois lados, Então, qual que é o ponto principal? Será que aquele lead que chegou, que o cara quer aquela cobertura... Será que ele não vale a pena ele pegar o imóvel que ele já tem de 2 quartos, ele quer trocar por uma cobertura de 3 quartos? Será que ele precisa para agora? Ou será que ele pode continuar nesse imóvel de 2 quartos e pegar um lançamento, né? Então, é o cálculo do custo do dinheiro. Então, tem que calcular hoje o quanto que vai custar esse financiamento e o quanto que vai custar mais para frente, né? Qual que é a valorização, né? Ponto principal, olhar também a valorização do metro quadrado daquela região que você está comprando. Porque quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, a valorização do metro quadrado, ela segura um pouco mais. Agora, quando a taxa de juros está mais baixa, a valorização é maior. Então, a gente tem que olhar quais são os bairros, por exemplo, de Curitiba. Você olha quais são os 5 bairros que mais estão se valorizando. Opa, é uma região boa, é uma opção boa, né? A gente está vendo alguns projetos público-privado para a região central de Curitiba. Opa, será que não é uma oportunidade também? Será que não é uma questão da gente olhar melhor alguma região específica? E às vezes você tem um recurso ali, você quer deixar um imóvel de aluguel. Como que tá o custo desse imóvel, né? É um imóvel novo, não é? Ele é usado. Então, assim, investimentos... A gente calcula tudo sobre a taxa de juros, custo de oportunidade, qual que é a taxa que está pagando hoje, qual que é a taxa que você vai ter no dado vencimento. O mercado imobiliário também tem que ser assim, porque os dois andam lado a lado. Mercado imobiliário e mercado de investimentos, os dois andam lado a lado. Sim, porque é patrimônio. Sim. O recurso, no final do dia, é o seu. Então, o recurso A ou B é seu. Então, a gente tem que calcular muito isso, né? A gente tem que ter essa análise mais completa. É o meu recurso, então eu vou pedir um apoio de alguém para me apoiar com isso. Se vale a pena tomar decisão com A ou vale a pena tomar decisão com B. Não, legal. E vindo nessa linha, né? O nosso público aqui são de corretores de imóveis. Com uma renda volátil, vamos dizer assim, que às vezes vende 2, 3 imóveis no mês, no outro vende só uma, ou não vende nenhum imóvel. Como que o corretor ele pode se programar? Porque a gente já viu aqui no programa de hoje que é muito importante que a gente faça um planejamento financeiro, que a gente se programe para o futuro e que a gente mantenha reservas. Qual que é a principal dica que você pode dar para o corretor de imóvel? Vamos lá, a principal dica aí que é a dica importante. 5 a 6 vezes da renda, isso eu acho que já falei umas 15 vezes aqui, mas é porque é extremamente importante isso e as pessoas não fazem. E aí acabam tendo que recorrer a empréstimos e isso acaba comprometendo, entrando em bola de neve e tudo mais. 5 a 6 vezes a renda que você diz é o que a gente deve ter guardado como fundo emergencial, correto? Exatamente, com liquidez, tá? Isso é o ponto importante. O que acontece muitas vezes?
A pessoa, ela tem a sua reserva de emergência comprometida em algum ativo volátil. Como ações, renda variável, ações, fundo imobiliário. Ou você tem comprometida um título há 2, 3 anos. E acontece uma emergência, você precisa resgatar. E você paga muito para resgatar, né? É a mesma coisa com previdência privada. Para você resgatar, mexer na previdência, você paga muito para poder tirar aquele dinheiro, né? E assim, há muito tempo atrás, as pessoas até aplicavam muito em um modelo de previdência chamado PGBL, né? Que é o modelo que você paga o imposto sobre o principal, sobre o que você guardou mais do que rendeu. Agora, os clientes estão entendendo um pouquinho mais sobre como funciona esse mercado e estão indo para o modelo VGBL, né? Que é onde o cliente só paga o imposto sobre o que rendeu. Então, acaba facilitando mais, né? E qual que é o ponto, como eu te disse, de planejamento financeiro? Muitas vezes, a pessoa ela tem vários imóveis e a família não vai ter um recurso para isso, né? Então, você consegue alocar em uma previdência para a pessoa já receber, os beneficiários receberem e, consequentemente, movimentar o imóvel, né? Mas só voltando um pouquinho ao corretor, qual que é a minha sugestão? Olhar um pouco mais a questão de liquidez. Às vezes, ter uma reserva de oportunidade é importante, porque ele está nesse mercado, é um mercado que ele tem um conhecimento. Então, qual que é a reserva de oportunidade? Apareceu um negócio, apareceu alguma coisa assim. E a reserva de emergência do corretor é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante, porque existem várias pesquisas, vários dados. Quanto mais endividada a pessoa é, pior é o seu rendimento no trabalho, né? Então, isso é importante a gente conversar. Opa, como que está o seu endividamento? Ah, minha comissão não recebi, eu já gastei. Opa, sinal de alerta, porque você não sabe ainda como que vai funcionar, né? Sim. Como, por exemplo, em um financiamento, você tem a prenotação de contrato, você não sabe até quando que vai, às vezes tem um documento errado, às vezes tem uma informação errada, matrícula tá desatualizada, coisas assim, o fluxo pode demorar. Sim. E aí você já utilizou esse recurso. E é dia 10, você tem que pagar, é dia 10. Então não impacta muito, né? Sim. Então assim, qual que é o ponto principal? Faça reserva, tenha reserva de oportunidade, esqueça esse dinheiro. Naquele mês que você não vendeu e que precisa pagar as contas, você resgata e utiliza. No mês que chegou a comissão, repõe para aquele fundo novamente, tá? Então, operações com reserva de emergência, renda fixa. Tá, renda fixa, CDB, LCI, CDB, fundos de renda fixa ali tradicionais, geralmente você vai ver na instituição que você tem conta DI, geralmente o fundo, né, que ele tem esse nome. Então, ele tem ali a sua oportunidade de reserva de emergência. Acontecer alguma coisa, eu já sei de onde que eu vou tirar. E ele ainda fica trabalhando para você esse dinheiro, né? Porque ele fica rendendo, tem muita gente que consegue sobreviver de rendimento, nem mexe no fundo, né? Dependendo das aplicações e do montante que você tem investido, né? Exatamente. Então, assim, você vai ter uma reserva, você vai conseguir ter uma cabeça melhor para trabalhar. Porque se você fica com aquela questão, meu boleto do cartão de crédito vai vencer dia 10 e eu não recebi nenhuma comissão para pagar, os juros que eu vou pagar por eu pagar o mínimo vai ser muito maior, né? Então, tenha, sim, um ponto de alerta de como que vai funcionar, né? Então, como que a minha comissão tá hoje? Como que é o meu fluxo de comissão? Opa, eu vou guardar isso, vou fingir que eu nem recebi esse dinheiro e vou trabalhar para a próxima. Se eu não recebi, eu tiro daqui e pago minhas contas. A hora que eu recebi, eu devolvo para lá, né? Então, assim, a reserva de emergência é uma coisa que é extremamente importante, principalmente nesse cenário. Dólar mais alto, que puxa a inflação, taxa de juros da forma que tá. Então, assim, é importante, sim, ter uma reserva de emergência. E, assim, quando precisar de alguma coisa, tem meu nome ali no card daqui do podcast. Então, assim, precisou de alguma coisa, pode me acionar, procurar nas redes sociais. Às vezes, queria conversar um pouquinho melhor e tudo. Me procure, eu tô aqui para poder apoiar isso também. Não, bem legal. E uma dica que é chulo, tá? Não vou falar palavrão, pessoal, mas é chulo, mas como começar a economizar, como fazer uma reserva, né? A dica é muito simples. Abre a torneira e fecha o ralo. Né? Essa aqui é a grande verdade. Você tem que deixar o dinheiro entrar e você não pode deixar ele sair por um tempo. Assim que a gente faz a famosa reserva, faz os investimentos, consegue fazer poupança. Tem gente que gosta, né? E por aí vai. A gente precisa entender que no mercado, hoje em dia, ninguém mais está seguro. Eu sou CLT. Até quando? Até amanhã? Até semana que vem? Ou até 10 anos? A gente não sabe. E tem a questão do futuro. Todo mundo vai ficar idoso, todo mundo vai precisar de algum plano de saúde um pouco melhor, vai ter filhos. Então, esse planejamento que a gente tem que fazer não é viver o agora, vou
ostentar o agora, a gente tem que pensar no futuro. Então, para a gente conseguir ter essa questão de manter um padrão de vida mais alto, conseguir fazer uma viagem, comprar imóveis, comprar carros, a gente precisa abrir a torneira e fechar o ralo, né? Exatamente. Então, assim, olhar principalmente quais são os seus gastos, né? Um dos costumes que não tem e que a gente precisa mudar muito isso pega suas contas. Se você não gosta de fazer um Excel, usa o caderninho, então. Pega a fatura do seu cartão e começa a ver todos os gastos que você tem. Né? Então, será cartão que eu preciso... Cartão de crédito é uma bola de neve, né? Eu sei. Você vai gastando e você não vai vendo, né? Sim. De repente, a fatura te lembra, né? Que você Ele deixa gastou, você né? rico por um tempo só. Dá um susto na pobreza, né? E assim, faça o cálculo. Olha, quanto eu tô gastando com isso, quanto eu tô gastando com aquilo, né? Um dos gastos que muitas vezes nós não olhamos e que é extremamente importante gastos com assinaturas digitais. Às vezes você tá gastando por um serviço que você assiste o filme uma vez a cada 2 meses, um filme. A hora que você calcula no final do ano, você fala... Vai R$15. A hora que você calcula, você fala... Será que precisava gastar tudo isso, né? Enquanto poderia estar guardando esse dinheiro. Então, às vezes, você está pagando um plano para toda a sua família de algum serviço e você não usa esse serviço. Né? Então, assim, as finanças pessoais são importantes porque se você tiver uma boa finança pessoal, você consegue fazer um bom patrimônio, seja ele financeiro, seja ele imobiliário, seja ele com os dois, né? Então, assim, faça as contas. Se não quiser usar o Excel, use o caderninho, então, faça ali com seus cálculos, faça planilha mês a mês de como que tá os seus gastos, a receita, como estão os seus investimentos. Principal ponto, acompanhe muito como que estão os seus investimentos, né? Então, ter um apoio para os seus investimentos é importante. Então, às vezes, você está vendo que aquela carteira, você não está ganhando a taxa de juros, você não está ganhando nenhuma variação, ela está sempre abaixo de tudo. Opa, sinal de alerta, né? Que aí eu tô perdendo muito, né? Então, eu tô perdendo muita oportunidade. Então, assim, ponto da gente olhar essa carteira de imobiliário, e também olhar essa carteira de bens financeiros, né? Que aí são as aplicações. Então, olhar a entrada e olhar a saída é extremamente importante, né? E Lucas, antes da gente encerrar, eu queria pedir para você dar uma palavra de apoio aqui para os nossos corretores. A gente já mostrou que imóvel de terceiro ainda tem solução, né? Depende muito do cenário que o cliente dele está vivendo naquele momento, porque tudo é assim, é cenário, é momento, o cliente tem o momento de compra dele ideal. Então, eu gostaria que você desse uma conclusão aqui do nosso papo, falando um pouquinho sobre as perspectivas do mercado de 2025 e as soluções que os nossos corretores podem buscar. Legal. Então vamos lá, qual que é o principal ponto, né? Quando a gente está olhando, tá tendo uma valorização muito grande do imóvel novo, e o imóvel usado acaba ficando, né? Imóvel usado, 10, 15 anos, ele acaba tendo uma valorização menor, né? Então, muitas vezes, a conversar com aquele cliente que quer mesmo um imóvel novo, será que não vale a pena a gente pegar um pouquinho um imóvel mais usado, né? Então, será que não faz mais sentido? Porque a valorização do metro quadrado é diferente, né? Mas é uma região que você quer, uma coisa que você busca, né? Então, quando a gente olha um imóvel de 2 quartos na região central, ele tem um preço menor do que um imóvel em um outro bairro, como Água Verde, Portão, ele tem uma valorização maior, né? Por ele ser mais novo. Então, assim, será que vale a pena a gente fazer esse cálculo? E conversar um pouco mais com os clientes, do tipo, olha, vamos olhar aqui, ó, com esses dados do Boletim Focus, a gente tá vendo que a curva de juros para 2 anos, ela vai começar a cair. Será que não vale a pena agora a gente pegar um lançamento e aí aos poucos você vai pagando esse imóvel para que quando a taxa de juros cair, você tenha um ágio nisso, né? Porque eu acho que esse é o ponto principal. Tem que mostrar sempre pro cliente o como vai ser benéfico para ele, né? Então, assim, aquela oportunidade para ele vai ser benéfica por qual ponto? Por esse ponto, porque ele vai ter um ágio mais para frente, né? E não simplesmente compra esse imóvel que é uma região boa e tá ótimo. Não. Olha, a valorização do metro quadrado desse imóvel dos últimos 5 anos foi de X valor. Se você tem uma valorização e ainda tem uma questão de queda da taxa de juros, opa, você vai conseguir vender mais. Então, assim, é um pouco mais consultivo, né? Então, assim, pegar um pouco mais. Pegar o cliente, por exemplo, pelas finanças pessoais. Olhar como também, né? Olha, como tá a sua renda? Porque você tá buscando financiamento, mas será que sua renda comporta?
Porque será que você não consegue pagar uma vista? Exato. Né? Será que não vale a pena, às vezes, ao invés de você recorrer a um financiamento, fazer à vista? Né? Será que não vale a pena você buscar um consórcio imobiliário, por exemplo? Será que não vale a pena? Então, assim, tudo é sobre cálculo de dívida, tá? Então, é olhar qual que é o cálculo, qual que é o ponto, se tem algum indexador que tenha isso, né? Por exemplo, um imóvel de lançamento, ele vai ter o INCC. Falar um pouquinho melhor com o cliente, olha, essa valorização sobre o INCC, ele tem uma média de X, mas a valorização no metro quadrado tem uma valorização de Y, então mesmo assim você sai positivo, né? Então assim, esse é o ponto de mostrar o quão é benéfico esse ponto de oportunidade para eles, né? E uma palavra positiva, calma, que a inflação, ela tende sim a controlar, né? E aí no próximo 26 e 27 ele já começa a ter uma taxa de juros. E aí sim, o que vai acontecer? O cliente que não se alocou, ele acaba alocando quando o imóvel estiver na alta, né? Então assim, às vezes é o ponto da gente falar melhor com eles. Muito legal, muito bom o nosso papo. Lucas, você já me deu um gancho aqui para um próximo programa, que é consórcio imobiliário. Vale a pena, né? A gente aqui dentro da Polar, nós temos N produtos ali para entender exatamente o momento que o nosso cliente está passando e não perder uma venda. E é assim que a gente encerra mais um episódio do Imovelcast. Hoje, com um olhar muito importante sobre o mercado financeiro e como que ele influencia diretamente o nosso setor. Ficou claro que entender juros, inflação, crédito, investimentos não é só para economistas, é essencial para quem quer tomar decisões na hora de comprar, vender ou investir em imóveis e também você, corretor. E aí, gostaram do nosso programa? Muito obrigada, Lucas. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, viu? Precisando... Estou aqui à disposição para ajudar. Vou colocar o Instagram do Lucas aqui no final do nosso programa. Procurem ele, sigam ele nas redes e peguem muitas dicas sobre finanças. Obrigado. Obrigada.